Infelizmente eu não estou lembrada do nome da autora, mas acabei de ganhar Como Recusar um Original com Cartas. É muito engraçado, porque tem as cartas objetivas, mal criadas, educadas, solenes, né, esperançosas. O importante para um editor, mesmo que ele não edite o livro de um autor, seja iniciante ou não, é dizer, há uma luz no fim do túnel. Se você quiser, podemos ajudá-lo, ou pense mais um pouco e tente prosseguir sozinho. A Teresa Cristina, ela grande elenca tradutora, né? de Shakespeare, É, inclusive, e ela elenca como mandamentos do livro ter paciência com o tempo do livro, pesquisar e checar dados, pedir opinião de amigos escritores, encarar o livro como um ser vivo, não ficar convencido porque não se faz nada sozinho, não contar sobre o que se vai escrever, escolher um bom título e sempre carregar um livro. são coisas muito bonitas que ela diz, muito bonitas. Esse E muito, sempre carregar um livro, nós caímos no problema da distribuição do livro. É, é uma complicação muito grande. Antes de falar da distribuição, que eu gostaria de falar alguma coisa, eu queria dizer que existe um profissional intermediário entre mim, editora, e você, autora. Depois que o seu original está discutido entre nós e tudo está fechado, existe o editor de texto. O editor de texto é aquele editor abaixo do editor-chefe, que vai pesquisar os dados sobre o livro, vai ver se aquela data que a autora colocou é aquela mesma, se por acaso no afã da escrita ela não trocou o nome de uma obra, e vai sugerir talvez que um parágrafo esteja acima do outro, todo na maior elegância. Então, existe um profissional chamado editor de texto, ou preparador, também tem esse nome, preparador, que é da maior importância para o livro. Assim como depois vem os revisores de provas gráficas. Tem que saber tudo sobre português. Tem muita gente que me procura e fala, como eu faço para ser revisor? Eu quero ser revisor. A primeira coisa é, como está seu português? Né? Que tal o seu português? O seu português, a sua norma culta tem que estar muito boa. Depois primeiro degrau a subir. E depois você tem que aprender algumas estratégias e alguns macetes e alguns sinais gráficos para trabalhar. É como um bordado, como diz você em uma crônica, e acho que você repetiu isso até Tudo hoje. artesanal. É tudo artesanal. Pelo menos 10 pessoas põem a mão num livro, seja na tela, seja no papel, seja na livraria, antes de alguém comprá-lo. E esse passo da distribuição? Então, a distribuição é um problema no mundo todo. Felizmente, existe uma demanda para que as vendas possam ser feitas diretamente da editora para o consumidor final, que é, na verdade, o leitor. Mas o distribuidor é um ser de quem é uma entidade da qual o editor não pode abrir mão. Porque o distribuidor é aquele que pega o seu livro, pega esse livro, um livro qualquer, e o editor dá o livro para ele e diz assim, ó, por favor, dá para você distribuir esse livro para mim em todas as redes de livrarias? Ele olha o livro e diz, olha, eu vou apostar um pouco. Ele coloca esse livro na sua listagem, para os livreiros olharem. Se o distribuidor gostou, já é um passo dado em direção ao gosto do livreiro. E se o livreiro gostou, então ele vai consignar, de modo geral, uns 10 ou 20 exemplares. O que quer dizer consignar? Significa que, como dizem os irônicos, o livro é um produto que só se paga depois que ele está vendido. Então, o editor sofre muito. O editor consigna o livro, quer dizer, ele passa o livro sem vender, como um carro que fica na garagem, num vendedor de automóveis usados. E se o livro vender, vem um aviso, uma nota, e você tira a nota e recebe o valor do livro. Então, a distribuição, ela é difícil, dada a grande oferta.
Então, entre mim, que sou uma desconhecida como articulista, e um grande José Mindlin, se ele tiver que escolher num pacote para levar para o livreiro, ele vai escolher aquele que ele tem certeza que vai vender, que é o José Mindlin, já falecido, grande bibliófilo do Brasil. Entre um autor inédito e um autor muito conhecido, seja Paulo Coelho, seja Raquel Naveira, ele vai preferir o golpe certo, o tiro certeiro. Eu não estou sendo injusta nem má com os distribuidores. O trabalho é comercial e é assim mesmo. As livrarias... entra o trabalho do próprio escritor na divulgação do seu livro? Olha, eu sempre digo, e muitos dos meus amigos mais velhos sempre dizem isso, o melhor divulgador do livro é o próprio autor. Se for um livro didático ou paradidático, ele vai nas escolas falar sobre o seu livro. Se for um romance, uma ficção, o melhor divulgador é o próprio autor. Ele divulga para quem? Ele divulga, felizmente, por essa grande magia do século XX e XXI, que é a internet. Ele divulga em seus blogs, ele pede a divulgação para os amigos, ele contrata ou a editora, ou, dependendo do acordo, ou a editora ou o próprio autor contrata uma assessoria de imprensa. E essa assessoria de imprensa sabe para onde mandar o livro para ele ser visto. O livro Caminhos de Bicicleta, seu livro, ele foi enviado graciosamente para várias pessoas que são formadoras de opinião, porque nós investimos no livro, não é verdade? Então, o melhor divulgador do seu livro é o autor, o segundo melhor é o assessor de imprensa, não é? E a internet está aí para nos ajudar. Como fazer para vender livros sem entrar nas grandes redes? Por exemplo, existem algumas redes, eu evito falar nomes porque seria desagradável, algumas redes que não aceitam menos que 10 obras de uma casa editorial. Então, se uma casa editorial tem 2 livros publicados, ela vai ter que esperar fazer 10 livros para entregar para uma rede de livrarias. Isso é complicado, não é? Então, nesse caso, o melhor a fazer é divulgar o livro entre os amigos pela internet. E eu sugiro que quem possa arcar com valores, doe os livros para formadores de opinião. Jovens jornalistas, exatamente, professores. Os jornalistas recebem porque são professores, jornalistas, divulgadores de ideias, gente da academia. Essa foi a estratégia da editora Ática nos anos 70 para ela aparecer e crescer. Ela fazia edições, é inacreditável, mas é verdade, de 5.000 livros. O livro Gramática do Português Contemporâneo, vamos imaginar isso. A primeira edição de 1.000 era para ser doada, para que o livro existisse fisicamente na mão das pessoas. E eu ainda acredito nesse trabalho. Seria essa a estratégia? Essa é a estratégia. Ceder livros, dar livros em entidades culturais. O livro aparece assim. O assessor de imprensa diz para quem devemos mandar livros e aqueles que não têm o nome numa lista de assessoria de imprensa serão os contemplados com uma edição. Então, eu sou francamente favorável a que se considerem divulgação pelo menos uns 100, 150 exemplares de uma edição hoje, já que não se pode usar tanto dinheiro para 1.000 livros. A editora Companhia das Letras, ela tem esse procedimento. As pessoas cadastradas como formadoras de opinião, professores que podem adotar a obra, para essa gente ela envia gratuitamente o livro com o selo de divulgação, de que a obra não pode ser vendida. O próprio Paulo Coelho sempre fez isso. Essa estratégia absolutamente essencial na vida de um escritor. Doar a 1.000 ou 2.000 exemplares da edição é fundamental para o livro aparecer.